Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. O assunto da nossa aula de hoje são os textos não verbais e, portanto, a gente que vinha estudando como que o texto verbal se comporta, agora a gente vai abrir um parênteses, porque o texto não verbal ele está muito presente no nosso cotidiano, ele vem cada vez mais sendo cobrado pelas provas oficiais, seja pelos vestibulares, por concursos. Então a gente precisa entender como que a gente se relaciona com esse tipo de texto, como esse tipo de texto se relaciona com a linguagem verbal, buscando sempre uma interpretação crítica, bastante bem fundamentada e, portanto, uma análise cuidadosa. Tudo bem? Antes a gente vai retomar o tópico anterior em que a gente tratou sobre as figuras de linguagem. Figuras de linguagem o que são? Recursos expressivos na linguagem verbal, ou seja, mecanismos, formas de uso que são não tão comuns, ou seja, eles aparecem comumente na literatura, mas no nosso dia a dia a gente faz uso dessas figuras de linguagem, desses recursos expressivos, para tentar apresentar um efeito particular com a nossa enunciação. A gente falou sobre metáfora, a gente falou sobre hipérbato, ou seja, são diferentes recursos que a gente pode lançar mão, tudo bem? E a gente apresentou três tipos principais de figuras de linguagem. A gente falou sobre as figuras de linguagem relacionadas a aspectos sonoros, as figuras de linguagem relacionadas a aspectos semânticos e as figuras de linguagem relacionadas a aspectos sintáticos. Vamos por partes. As figuras relacionadas a aspectos semânticos, quer dizer, uma determinada palavra não era colocada no seu sentido usual, comum, do dicionário. O que isso tem a ver? A gente falou sobre conotação. Então, as figuras de linguagem geralmente encaminham a nossa comunicação para um sentido conotativo. Então, a metáfora, que coloca dois termos que não possuem uma relação necessariamente, eles são igualados. Tudo bem? Um exemplo, o amor é fogo, como a gente vai analisar. E isso, portanto, é uma metáfora. Porque o amor, um sentimento abstrato, é colocado como algo concreto, que existe na realidade palpável nossa. Tudo bem? Figuras de linguagem relacionadas a aspectos sonoros são construções verbais que privilegiam um determinado som, um determinado comportamento sonoro na enunciação, porque essa sonoridade vai ter um sentido para o texto. Tudo bem? Então, quando você repete um determinado som, quando você repete uma determinada palavra, para criar um efeito sonoro. Isso é muito comum na poesia. Tudo bem? E por fim, as figuras de linguagem relacionadas a aspectos sintáticos têm a ver com a construção, com a organização dos termos de uma determinada oração. Por quê? Nas diferentes possibilidades que a gente tem de organizar o nosso texto, isso possibilita que a gente privilegie um determinado termo. Então, essas diferentes possibilidades, esses diferentes comportamentos que não são comuns, a gente vai relacionar com figuras de linguagem de aspectos sintáticos. Tudo bem? A questão que havia sido proposta questionava de que forma as figuras de linguagem tem uma importância na expressividade e, portanto, na construção do texto literário. Gente, isso é primordial porque as figuras de linguagem abrem um campo de expressão que não usual, ou seja, permite que cada indivíduo busque, por meio dessas inventividades, desses recursos da língua, uma expressão que seja capaz de lidar com a sua perspectiva, com a sua peculiaridade. Portanto, a gente precisa entender que as figuras de linguagem, enquanto recursos, são primordiais e essenciais para que a expressão do indivíduo seja e carregue a sua perspectiva.
tudo bem? E que seja capaz de ter um caráter inventivo, lúdico, tudo bem? E aí era solicitado que vocês analisassem o uso das figuras de linguagem em uma estrofe do Carlos Drummond de Andrade e na estrofe que eu já comentei do Camões. Vamos primeiro para o poema do Drummond. O poema se chama Aurora. Vamos dar uma olhada. Ó, o poeta ia bêbado no bonde. Já existe uma repetição sonora. A gente falou sobre a literação. Bêbado no bonde. Aparecem 3 vezes em muito pouco tempo o som do B. Isso foi intencional. O poeta queria que esse som ficasse marcado. Tudo bem? Então a gente precisa perceber que o poeta se dedica num sentido do próprio comportamento do texto. Tá? O dia nascia atrás dos quintais, as pensões alegres dormiam tristíssimas, as casas também iam bêbadas. Se a gente for pesquisar, uma das figuras de linguagens possíveis de se analisar é a personificação, quando algo que não possui vida é apresentado enquanto um ser vivo. E aí, as pensões alegres. A pensão, que é um tipo de moradia, recebe uma caracterização, uma adjetivação de um ser vivo, né? Alegre. As casas também são bêbadas, então as casas conseguem se locomover e estão bêbadas. Portanto, a gente pode perceber a personificação e também pode buscar outros sentidos, nos quais as pensões e as casas não significam estritamente pensões e casas. A gente pode pensar nas pessoas que estão lá, e aí pode ter um sentido metonímico, em que esses termos substituem os moradores deles. Tudo bem? Então percebam que, ao passo que a gente estuda as figuras de linguagem, a gente consegue perceber aspectos mais sutis de cada um dos textos, né? O dia nascia. Quem nasce é um ser vivo. E o dia é só a forma como a gente entende o movimento de rotação, né? E assim vai. Então a gente precisa perceber essas particularidades de cada texto, tudo bem? Então vamos para o soneto do Camões. Já tem a metáfora que eu enunciei para vocês, né? O amor é fogo que arde sem se ver. O amor é um fogo, né? O sentimento abstrato está colocado como um fogo e que arde sem se ver. Existe uma ambiguidade, existe um paradoxo. Então, portanto, também está brincando, jogando com os próprios sentidos das imagens que estão sendo apresentadas. Um fogo que não se vê, é uma ferida que dói e não se sente. Como assim? Se dói e não se sente? Então, mais uma vez, é um paradoxo e é uma metáfora, porque o amor é uma ferida. O amor é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, essa estrofe é clássica quando a gente estuda figuras de linguagem, porque ela brinca exatamente com os próprios sentidos e a incapacidade de explicar o que é o amor, tudo bem? Então percebam como o estudo das figuras de linguagem, o domínio delas, possibilitam um mais vasto repertório para expressão e para interpretação, tudo bem? Então, gente, antes da gente entrar na linguagem não verbal, eu queria retomar o próprio conceito de linguagem. Linguagem é um sistema de signos simbólicos, porque a linguagem ela vai criar simbologias que possibilitem a compreensão de seres diferentes, né? Para que a gente se comunique, para que a gente expresse sentimentos e pensamentos. O que a gente precisa perceber que não é necessariamente verbal. Nós não nos comunicamos apenas pelo uso das palavras, e isso vai separar o que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal. A gente precisa entender que a humanidade ela se comunicou antes de inventar a própria linguagem verbal. Tudo bem? Existiam outras formas de se comunicar. Então, isso é interessante. Ao passo que a gente percebe que existem mais formas de se comunicar, a gente percebe que a gente precisa interpretar mais dados, né? No nosso dia a dia, nos próprios textos que a gente se relaciona, em filmes, tudo é informação. Tá?
tá? Então, qual que é a diferença entre linguagem verbal e não verbal? Exatamente o uso das palavras. A linguagem verbal é uma linguagem apoiada nas palavras, né? No uso das palavras para que a comunicação seja feita. Então a gente precisa perceber que no nosso cotidiano, a única comunicação que a gente faz que é estritamente verbal é quando a gente lê um texto, porque se você está presencialmente com alguém, vocês estão se comunicando tanto pela linguagem verbal, mas também pela linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? Todo tipo de comunicação que não faz uso de palavras. Portanto, um gesto, tudo bem, algum tipo de símbolo, a gente precisa perceber a dança, a própria pintura, tudo bem? Tudo isso, uma fotografia, tudo isso passa uma determinada mensagem sem que seja necessário falar qualquer palavra. Então a linguagem não verbal é uma linguagem que se comunica, né? É necessário, né? Porque a linguagem é a comunicação, mas não utiliza de palavras, tá? Essa é a diferença que a gente precisa perceber e agora a gente vai começar a analisar. Eu trouxe alguns quadros desse pintor polonês, tudo bem, para a gente começar a perceber como que a linguagem não verbal se comporta. Percebam que aí existem dois garotos, só que eles estão em sociedades, mas em comportamentos completamente diferentes. Um realmente carrega sozinho o que parece ser um pedaço de um trem, né? Com um peso enorme, enquanto que o outro está com o seu trem de brinquedo. E aí? O que isso está comunicando? Isso daqui é linguagem não verbal em estado bruto, né? É uma série de interpretações possíveis que a gente pode fazer a partir disso. Por quê? São dois garotos, mas a gente precisa perceber como eles estão vestidos, o que eles estão fazendo, qual que é a diferença entre eles. Né? E a partir daí fica claro que o pintor está discutindo exatamente sobre a desigualdade social. Tudo bem? Porque existem crianças que precisam trabalhar no mesmo mundo em que outras podem estudar e aproveitar a sua infância como deveria ser permitido a todas. Essa desigualdade social está apresentada nesse quadro sem que se fale uma só palavra. A representação pictórica, ou seja, da imagem, nos passa toda essa compreensão crítica do autor. O que a gente precisa perceber é que a linguagem não verbal, ela nos traz diferentes informações, e aqui no caso é uma crítica à forma como a nossa sociedade se organiza. Tudo bem? E percebam as ambiguidades que ele joga, né? Exatamente, a roupa é diferente, o que cada um carrega é diferente. Um precisa carregar um peso enorme, o outro está com o brinquedo. O brinquedo é do âmbito da infância, o outro está no âmbito do trabalho, tudo bem? Tudo isso a gente precisa analisar, todas as particularidades de um quadro precisam ser analisadas para que a gente tenha uma interpretação mais profunda, tudo bem? Dá uma olhada no outro quadro do mesmo autor. São duas mãos, né? Dois braços negros que aparecem no quadro, sem que a gente saiba de quem eles são. Eles estão acorrentados e aí um homem branco está deitado como se fosse numa rede fumando, sendo apoiado por essa corrente. Aqui nos remete a um contexto terrível, porque está nos lembrando do processo histórico da escravidão, está nos lembrando do racismo que é estrutural na nossa sociedade e como uma determinada parcela da população ela se privilegia a partir de tudo isso, né? A gente precisa pensar que é um processo histórico muito complicado em que pessoas foram mortas, é algo que afeta a nossa sociedade até hoje em dia. Portanto, é um quadro que está reivindicando mais uma vez uma perspectiva crítica do mundo em que a gente está inserido, tudo bem? E solicita que a gente tenha uma compreensão histórica,
Tudo bem? O quadro anterior, ao falar da desigualdade social apresentando crianças em contextos diferentes, precisa que a gente entenda sobre da onde que veio a desigualdade social, né? Por que que isso existe? Alguém se privilegia a partir disso? E por quê, né? É sempre essa questão. Por quê? Ele está tentando te colocar numa situação angustiante de perceber o mundo que a gente vive de uma forma crítica. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. E assim, desde as mãos, a cor das mãos, a cor do indivíduo que está deitado, que está fumando. Por que, que ele está de terno? Provavelmente porque ele é um grande empresário, tudo bem? Então ele está brincando exatamente com todos esses sentidos para que a gente olhe mais uma vez para a nossa sociedade de uma forma crítica, tudo bem? Esses dois quadros a gente não tinha a presença de nenhuma palavra, tudo bem? Se a gente passar agora, eu queria discutir com vocês sobre a linguagem mista. Por quê? No nosso dia a dia, na comunicação, a gente se comunica utilizando palavras, mas também por gestos. E aí a gente vai entrar no âmbito da linguagem mista, ou seja, existe a linguagem verbal e existe a linguagem não verbal, que é o caso das tirinhas, das HQs, das histórias em quadrinho e assim por diante. Tudo bem? E aí eu peguei uma tirinha da Turma da Mônica para que a gente analise. E aí percebam que a gente precisa estar atento com o que está sendo dito pelos personagens, né, as palavras que são utilizadas em cada quadrinho e perceber como o desenho está relacionado com o que está sendo dito. Tudo bem? E como essas duas linguagens se relacionam. Vamos lá, tem um colega do Cascão, né, que é uma figura que fica no nosso imaginário popular, a gente sabe como ele se comporta, quais são as particularidades dele, e isso é importante, esse conhecimento prévio é essencial para que a gente entenda o humor dessa tirinha, tá? Tem um amigo dele que fala, ó, olha Cascão, não acredito no que estou vendo, e esse amigo parece como? Bravo. O Cascão ele faz uma cara um pouco de espanto ainda, né? Ele não tá tão surpreso. Agora, no segundo quadrinho, o Cascão se apresenta realmente bravo. É mesmo que absurdo, né? Ou seja, ele está indignado enquanto o amigo está fechando essa torneira que já estava aberta. E olha o que o Cascão fala. Quem colocou essa torneira ali? Por que, que é importante a gente já conhecer a figura do Cascão? Porque é exatamente nesse último quadrinho, pela fala dele, que o efeito de humor é dado. Porque o Cascão não gosta de tomar banho, ele não gosta de água. E, portanto, a questão não era para ele que a torneira estava aberta e a água estava sendo desperdiçada. A questão era a própria existência da torneira que possibilitaria a água que ele não gosta. Então, percebam que a gente precisa analisar cada um dos personagens em cada quadrinho para que progressivamente o efeito de humor surja no último quadrinho. Tudo bem? E aí percebam como o amigo dele fica espantado. Porque como assim você está falando isso? O problema não era a torneira estar aberta? Então é exatamente como a gente fica diante da fala dele. Tudo bem? Então percebam que a linguagem mista solicita que a gente analise tanto os aspectos não verbais e os aspectos verbais. Tudo bem? Então, gente, exatamente para a gente concluir, eu queria reforçar essa ideia. Uma interpretação bem feita, quando a gente está lidando com a linguagem mista, ela precisa ser capaz de relacionar as duas, percebendo de que forma cada uma se relaciona, de que cada uma se alimenta, né? Porque às vezes o texto verbal sozinho não possibilita uma interpretação profunda, completa, mas quando relacionado com os aspectos não verbais, há uma abertura um pouco maior e assim você consegue ir mais profundamente na interpretação do texto, tá? Então a gente precisa entender que se a gente não consegue se relacionar com o texto verbal ou com o texto não verbal, a gente vai ter dificuldade em desenvolver essa competência de interpretação de texto, tá bom? Por fim, eu queria propor uma interpretação para vocês, tá? É mais um quadro do polonês. E aí, vocês vão precisar pensar de que forma os aspectos não verbais
estão colocando questões sobre a sociedade em que a gente está inserido e como que eles foram articulados. Para promover uma análise interessante, gente, vocês precisam analisar cada aspecto. Compare, perceba, qualquer elemento do quadro é significativo, tudo bem? É claro que vai ficar evidenciado o que está em primeiro plano. A gente tem um símbolo ali que a gente conhece muito bem. Mas por que nesse cenário? O que está acontecendo nesse cenário? A partir do momento que vocês relacionarem todos os aspectos que estão sendo apresentados no quadro, vocês vão ter uma interpretação mais profunda. Tudo bem? Muito obrigado. A gente se vê na próxima.